asfalto e sem poeira, nossos filhos ganham em saúde. A Prefeitura de Rondonópolis está fazendo muito mais para o futuro. Realizando sonhos. São mais de 33 milhões investidos na infraestrutura. 30 bairros serão beneficiados com 100 quilômetros de asfalto e 107 mil metros quadrados de calçadas. Era poeira, agora está 100%. Prefeitura de Rondonópolis, realizando sonhos. Olá para você que nos acompanha em mais uma entrevista aqui no RDTV. Hoje eu converso com ele, que é considerado um dos responsáveis pela organização do Estado de Mato Grosso. Eu estou falando do secretário de Planejamento do Estado, Marco Marrafon. Olá, secretário, obrigada pela presença aqui no RDTV. Olá, Thalita, meus caros amigos internautas, minhas caras amigas internautas. A satisfação estar aqui com vocês, podendo fazer esse bate-papo tão gostoso. Secretário, falei da sua responsabilidade de organizar. Planejar não é fácil. Primeiro, eu gostaria que o senhor me falasse das heranças deixadas pelo governo passado, o governo Silval. Para se trabalhar esse planejamento, foi difícil trabalhar os números a partir daquilo que foi deixado? Olha, foi bastante difícil, tá? Então tem que confessar que a gente herdou um estado que foi feito para travar ali em maio e junho. Então muitas pessoas apostavam, esses meninos que chegaram agora do táxi, né, não vão conseguir levar o estado a terminar o ano. E a gente conseguiu superar isso, porque o cenário era muito difícil. A gente diz, olha, havia uma crise muito grande, uma crise fiscal, aquele déficit orçamentário financeiro de 1 bilhão e 700 milhões era real, sem contar o que nós descobrimos depois de restos a pagar e despesas de exercícios anteriores, que extrapolavam aí só restos a pagar, foi registrado perante o Tribunal de Contas, 912 milhões. E quando a gente fala de déficit orçamentário de 1 bilhão e 700 milhões, significa basicamente o seguinte, que havia despesas já contraídas que faltava 1 bilhão e 700 para pagar. Ou seja, isso é um desespero para quem inicia o ano numa nova gestão, um ano em que a gente tinha já o início da crise econômica evidente, talvez não tão forte quanto realmente aconteceu esse ano, né? Inclusive 16 era para ser um ano muito mais leve, pelo jeito vai ser tão perdido quanto em relação à União Federal. Então uma crise fiscal muito grande, uma crise interna de gestão e processos muito intensa, porque muitas vezes a população não enxerga a estrutura interna da máquina pública. E isso é determinante para que aquela determinação do governador, quando ele diz, olha, eu quero que haja mais viaturas na polícia ou que os remédios sejam comprados, tem um procedimento interno. E esses procedimentos, esses processos internos estavam completamente desestruturados. E isso demanda tempo. Havia uma crise cultura moral dentro do serviço público, ou seja, não eram valorizados os melhores servidores. Hoje nós estamos com um índice de 70% dos cargos comissionados são exercidos por servidores técnicos, ou seja, eles assumem uma função de chefia. Isso diminui os gastos, porque eles recebem um percentual do cargo, diminui a máquina pública e valoriza o bom servidor. E também uma crise ética profunda em relação aos desmandos com corrupção. Então eram várias crises que se somavam, crise política, crise de processos, crise da moral interna, crise ética e crise fiscal. Então isso levou a um cenário de medidas muito duras, que foram aquelas medidas que nós tomamos em 2 de janeiro de 2015. Para se planejar era preciso ter acesso não somente aos procedimentos, mas aos dados, aos números, para se fazer planejamento e auditorias. Foi difícil ter acesso a esses documentos? Logo que a gente entrou na máquina, a gente descobriu muita coisa que não aparecia na transição. Como nós tivemos uma transição muito especial, foi uma transição que envolveu mais de 150 pessoas, foi uma transição longa, nós conseguimos buscar bastante informação. Muitas vezes até forçando, pedindo, mandando ofício. Mas logo na sequência você começa a descobrir surpresas internamente, né? Então por isso aquele procedimento de suspender, nomear uma comissão, fazer as auditorias, e os números são muito impactantes das auditorias, né? Em todas as pastas. Exato. Imagine que no primeiro semestre, o número que a Corregedoria nos apresentou era que de 5 bilhões auditados em contratos, 1 bilhão de reais estava com alguma irregularidade. Ou superfaturamento, preços fora de mercado, pagamentos a mais. 1/5 é muita coisa. É muita coisa, é 20%. E é 20% que não está naquela creche, é 20% que não está no hospital. É preciso ter essa noção de que esses números são muito vultosos. Eu não consigo nem imaginar quando seja isso fisicamente, digamos, em notas, e que isso impacta diretamente na população. Então a corrupção, ela mata. É preciso dizer isso. Né? Os corruptos de terno e gravata, eles matam gente, porque falta recurso lá na ponta. São
os crimes do colarinho branco que a gente fala, né? Exatamente. Secretário, diante dessa crise ética, moral que vocês do governo Taques encontraram ali, foi difícil trabalhar e retomar todo esse ritmo que deve ocorrer numa administração, seja ela pública ou privada? A gente teve aquele primeiro momento de inflexão, né, onde fez os contatos de gestão de 100 dias, acordo de resultados, e nesse acordo de resultados, os primeiros 100 dias eles eram voltados para dentro da máquina, ou seja, cada um tinha que tomar a sua cadeira, entender a sua secretaria, buscar otimizar processos, escolher os melhores profissionais, ou seja, conhecer as equipes. E tem muita gente boa no serviço público, é preciso dizer. Então, esse processo de inflexão e de otimização da máquina foi aquele primeiro ciclo até abril. Né? Logo na sequência, então, a gente já começou a preparar o programa Transforma, e quando ele é lançado, ele significa uma virada de chave. Uma virada de chave, Thalita, é preciso dizer muito rápido. Porque se a gente pegar, por exemplo, o modelo que foi desenvolvido em Minas nos anos 2000, final dos anos 90, foram 4 anos de ajuste da máquina, de ajuste fiscal, 4 anos de estado para resultados e 4 anos para poder buscar aquilo que eles chamam de governança, com transparência e uma governança mais digital. 12 anos em 4 meses. Exatamente. A gente buscou, né, o governador sempre tem dito, tem colocado 12 anos em 4 a meta. Por quê? Nós não tínhamos tempo de esperar tanto tempo para o ajuste fiscal, ele tinha que vir logo, e aí foram 4 meses. Continua sendo e ele será um permanente. Nós ainda temos muitos desafios para 16. Então o ajuste fiscal continua. E aí a gente precisava fazer aquela virada da chave para começar a realizar entregas, né? E o resultado é isso. Só na Secretaria de Infraestrutura hoje temos mais de 200 obras em andamento. É um recorde nacional. Não tem nenhum estado com tanta obra, apesar de ter estados maiores. Antes de fazer todo esse planejamento, secretário, era feito antes de forma muito amadora? O serviço público era amador? Ainda não. A gente entende que havia falta de vontade política para isso. Dentro das secretarias, tinha muita gente preparada, equipes muito boas. Eu falo até, inclusive, da própria Secretaria de Planejamento que eu assumi. Ou seja, havia a noção da importância, a construção de um modelo de gestão, enfim. Mas não havia o quê? Aquela vontade política de pegar o planejamento e dizer assim, olha, do plano à ação tem um caminho difícil. Planejar é legal, a gente senta, a gente constrói um mundo maravilhoso no papel, né? Como o governador sempre brinca, o PowerPoint aceita tudo, né? Os vídeos ficam bonitos, né? O duro é pegar da ação à realidade. E era essa determinação que não havia de maneira clara, então não chegava. Então ficavam aí as secretarias como ilhas, cada um exercendo política pública no varejo, o que é um caos, né? Eu lembro muito bem a expressão no começo do ano que eu disse, olha, aqui nós temos pouco centro estratégico, ou seja, pouca inteligência, pouca cabeça, muitos braços que são braços autônomos, como um Frankenstein. Então o desafio era mudar essa realidade. E essa mudança de realidade veio a partir de uma metodologia, de um modelo de gestão para resultados. Esse modelo de gestão ele vem assentado no ciclo que a gente utiliza muito na iniciativa privada, que é chamado PDCA. Né? Plan de planejar, do de executar, né? Check, né? de avaliar, conferir, monitorar, e o segundo ponto, fazer as ações corretivas, que é ACT. Então o PDCA, o ACT significa o quê? Ó, já avaliei, verifiquei o que deu certo, o que deu errado, o que deu certo a gente valoriza e foca, o que deu errado a gente muda. Então a gente avalia isso, monitora de maneira muito fina. Então nós conseguimos hoje, por exemplo, identificar o CPF do servidor que lá na ponta ficou responsável por fazer, por exemplo, um edital do concurso, um edital de licitação, a compra de um objeto. O senhor falou da questão das ilhas que existiam das pastas. E com as ilhas, muita influência político-partidária do que influência administrativa. Isso foi prejudicial? Sim, o Estado sofreu muito, especialmente nos últimos 4 anos que esse modelo de ilha ficou muito bem evidente. Por quê? O governo central não consegue estabelecer uma política pública integrada. Né? Nós, como somos secretários, em sua grande maioria, foram escolhidos, digamos, pelo governador e temos satisfação ao governador, a qualquer momento cada um de nós pode ser trocado. Isso gera um ambiente saudável para que a gente possa, cada um, fazer o melhor para se manter. Nós não temos, digamos, uma costa quente que segure. Quem era o Marco Marrafão no começo de 2015? Para o grande público, já sou daqui, fiz faculdade aqui, mas eu estava muito afastado de Cuiabá durante um bom tempo. Então, quando a gente vem, a responsabilidade é direta. Ou seja, se o governador disser amanhã, olha, Marrafão, muito obrigado, né, já cumpriu sua parte, eu não tenho um partido que vai dizer assim, fica, ele é meu indicado, protegido. Não tem isso. Então, eu tenho que garantir a minha permanência, como todos os secretários, a partir de resultados. E esses resultados hoje são monitorados. Essa é a grande diferença. Então a gente consegue fazer uma gestão mais integrada. Falando em resultados, todos tiveram um caderninho, uma caderneta para se aplicar nos 100 primeiros dias, como o senhor disse. Como que foi essa gestão de resultados nos 100 primeiros dias e quais foram as pastas que não responderam tanto a contento daquilo que foi planejado? Olha, a gente tem um índice bem satisfatório.
né, um índice bem satisfatório. A gente está trabalhando agora a finalização da avaliação do programa Transforma, que foi muito impactante, eram mais de 3 mil itens e ações monitoradas. Nós temos aí um desempenho médio muito interessante e isso significa que a gente está satisfeito com esse resultado. O próprio governador ele é muito exigente, então ele sempre quer mais equipe, ele quer a gente avançar. Né? Então a gente entende que o primeiro ciclo foi exitoso, com índice acima de 88% de percentual. Em todas as partes. Exato, em geral, médio. E o segundo ciclo que a gente está fechando agora. Quando fechar o segundo ciclo, aí nós vamos apresentar ao governador para identificar ali pontos de correção, para identificar onde precisamos focar, para identificar onde precisamos avançar. A gente está falando de segundo ciclo, para quem não sabe, é porque tem uma avaliação anual agora. Depois da avaliação dos 100 dias, tivemos uma provinha anual de todos os secretários. Nesse sentido, numa avaliação prévia, para a gente também não dar resultado de tudo, porque não acabamos o ano ainda. Claro. Mas houve alguma pasta que foi surpreendente o resultado, porque antes, de repente, era muito amarrada e agora conseguiu dar andamento aos processos? Eu diria que, de maneira geral, a equipe toda andou muito bem. De maneira geral, a equipe toda andou muito bem. Houve assim, momentos em que a gente percebeu grande força no planejamento, entregas de resultado, e isso foi muito interessante. Acho que tanto a parte da gestão econômica foi muito exitosa, nas finalísticas, áreas prioritárias e infraestrutura andaram bem. É porque a gente pergunta isso porque na gestão passada muitos deputados, por exemplo, reclamavam da SEMA, das burocracias que ali existiam, da infraestrutura, porque só atendia a pasta X ou partido X ou partido Y. Isso, agora isso acabou, né? Nós conseguimos fazer um modelo e que esse planejamento integrado no programa Pró-Estrada Digital vai envolver o quê? Um grande lançamento que não é só construção, também é manutenção e reforma de rodovia e também pontos de concreto. Então Pró-Estradas não é continuidade do MT integrado, não, ele é maior, muito mais completo e outra coisa, com uma metodologia de trabalho muito diferenciada, tanto na qualidade do material, é perceptível isso, quando a gente vai até essa de Chapada, até o Rio Mutuca, a gente percebe claramente a qualidade daquele asfalto, então isso é um item a ser dito. E esse planejamento não levou em conta questões partidárias, ele levou em conta o quê? As áreas de necessidades, o mapa foi aberto ao governador, o secretário Marcelo mostrou, falou, vamos por aqui, aqui precisa, então são critérios populacionais, atender a maior parte da população possível, critérios de escoamento, nós precisamos também escoar a safra para aumentar o aquecimento da economia, então esse é um ponto muito importante, então isso foi uma ação que foi bem sucedida. Assim como aconteceu para a saúde, educação. Sim, cada um tem sua particularidade, né? Segurança. A saúde é uma secretaria muito difícil, o secretário Eduardo Bermudes está encontrando grandes desafios, assim como encontrou o secretário Bertúlio, mas nós podemos dizer, olha, nós colocamos repasse em dias com os municípios, inclusive atendendo despesas que eram dos anos anteriores. Heranças. O repasse dos municípios tinha sido diminuído em 50%, ou seja, tinha sido cortado pela metade. Nós restituímos integralmente. Nós conseguimos estabelecer o planejamento das regiões, um modelo para implantar agora em 16. E também agora, nos últimos meses, com o apoio que o secretário Bermudes levou muito à frente, um grande líder, levar o quê? O pagamento em dia de todos os hospitais, resolver todos os problemas. Por quê? O dilema da saúde é que muitas vezes chega um pedido de pagamento que não está assim, dentro das formalidades legais. A judicialização. Exato. E também o gestor que está lá para pagar, ele se sente, olha, se eu mandar pagar e te encontrar algum problema de formalidade legal, eu vou responder pessoalmente. Só que na saúde os números são muito abrangentes. Por outro lado, se ele não manda pagar, pode morrer uma criança. Então é um dilema muito difícil. A Secretaria de Saúde ela é um desafio enorme, né? A educação a gente conseguiu avançar muito na reforma de escolas, na renovação dos ciclos, acho que há uma perspectiva muito positiva de construção e na segurança também, ou seja, como eu disse, as áreas prioritárias se destacaram. A gente teve aí o governador pessoalmente empenhado para aquisição, alocação de novas viaturas, aumento do efetivo. Foi uma convocação recorde, né, de 3.490 policiais, bombeiros, enfim, de todas as categorias. Então a gente entende que está sendo áreas de destaque. Até porque os pilares da própria campanha do governador Tax foi segurança, saúde e educação, né, secretário? Falando ainda em 2015, tivemos a tal da reforma administrativa e com ela o contingenciamento, foi a palavra mais falada de 2015 aqui pelo governo Tax. Foi um mal necessário? Foi.
Eu não tenho a menor dúvida. Foi um remédio amargo para curar, senão nós não chegávamos em dezembro. Aquela profecia era justamente que a gente parava em maio, travava o Estado em maio e aí ia ser o caos. Isso não ocorreu, a gente conseguiu manter a folha de pagamentos em dia, conseguiu proezas, porque nós não recebemos investimentos nenhum da União praticamente. Nós tínhamos contratado 1 bilhão de operação de créditos. Nós recebemos só 250 milhões em setembro na Sinfra. Então nós tivemos o quê? De operações de créditos, 78% da receita prevista frustrou, o que já indica essa queda de arrecadação. O FETAB, agora número de fechamento, frustrou em 5% do que seria a arrecadação esperada. E mesmo assim, nós não utilizamos recursos do FETAB para pagar folha, e não só não utilizamos, como nas obras de infraestrutura colocamos recursos da fonte 100. Ou seja, com a economia, nós conseguimos manter o Estado funcionando e ainda por cima pegamos esse dinheiro de investimento que sobrou e conseguimos fazer os investimentos necessários sem nenhum apoio do governo federal. Para vocês terem um outro dado muito significativo, 70% dos recursos previstos de convênios com a União não vieram. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Isso corresponderia a quantos milhões ou bilhões? Quase 1 bilhão. Quase 1 bilhão. Que, com 1 bilhão a mais de investimento, seria, meu Deus, estaríamos aí, fizemos muito com o que tínhamos, assim, é uma equação, às vezes até eu me empolgo demais, porque eu não consigo, às vezes, não acreditar de como isso gerou. Agora, por exemplo, eu tenho números da Corregedoria que me enviaram ontem. A Corregedoria desenvolveu um sistema muito interessante de controle de gastos, que a gente fez todas as medidas de diminuição do custeio. Né? E o que é custeio? Aquelas atividades, os insumos básicos para a máquina tocar. Então, por exemplo, locação de veículos, energia elétrica, gasto de combustível, telefone, compra de material, né, básico, de expediente, enfim. E esse custeio diminuiu 28%, o que significa uma economia de quase 500 milhões de reais. Em relação a 2014 e a 2013, nominal. Se você colocar a correção, então essa economia pelo menos chega perto de 600, com 10% de correção. Então é um índice muito expressivo. E foi essa economia que, de certo modo, conseguiu garantir que nós chegamos em dezembro com o 13º pago, agora com a última folha de pagamento já equacionada, para enfrentar os desafios. Respirar para 2016. Exato. Ainda falando de reforma administrativa, muitos setores reclamaram da junção de algumas pastas. Por exemplo, SEDUC com esportes e a SICMI, que acumulou com o turismo. Exato. Poderiam ocorrer algum tipo de discriminação com as pastas, deixando eles a relento. Exato. Como que o planejamento tem trabalhado para que essas áreas, em específico, esportes e turismo, não tenham nenhum tipo de impacto negativo no planejamento? Essa pergunta é muito interessante porque muitas vezes o discurso é deslocado. Não é o fato de ter uma secretaria, uma estrutura a mais que significa maior efetividade. Né? O secretário negro de turismo, que está junto na pasta do secretário Senerim de Desenvolvimento Econômico... Agora é SEDEC. perdão. E ele tem feito um grande trabalho. Né? Ele tem podido desenvolver e a gente tem cuidado diretamente do orçamento que ele tem próprio. Também em relação ao esporte. Né? A gente fez primeiro a junção com a cultura. Depois percebeu que a aderência melhor e o desenvolvimento da pasta poderia ser feito com a educação. Então foi uma transição muito pacífica, com os dois secretários bem alinhados, tanto o secretário de Cultura quanto o secretário de Educação, para receber a equipe do Shinohara e esporte para poder desenvolver essas ações. Então, não me parece que o mais importante não é se é uma secretaria autônoma, não, porque você enxuga a gestão e torna ela mais leve. É justamente ter bons líderes, seja secretário, secretário adjunto, e o apoio governamental para que ele possa desenvolver ações, ou seja, a entrega. Né? A população, quando ela recebe um hospital, quando ela recebe uma quadra de esportes, ela não quer saber se foi a secretaria X ou Y, ela quer saber o quê? Que entregue o bem, esse bem seja entregue com qualidade, dentro de um custo adequado. Para encerrar nosso bate-papo nessa primeira parte, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do enxugamento da máquina em número de servidores. Sabemos o montante de comissionados que existiam no Executivo, muitas vezes alguns fantasmas, e que acabavam onerando o Estado. Certo. Houve um corte de comissionados e também de cargos temporários. Como foi feito esse trabalho, esse filtro, para que a máquina também não fosse prejudicada no sentido de execução de trabalhos? Exato. Esse foi um dos trabalhos mais difíceis desde o começo da gestão, porque a gente teve que enfrentar, já havia um estudo prévio que a gente trabalhou junto na transição com a Fundação Dom Cabral,
e quando a gente assume, então, a gente abre os mapas de organização de cada secretaria. Havia uma proposta de corte dos planejamentos, então assim que a gente fez uma proposta, eu e o secretário de gestão, Júlio Modesto, fizemos uma proposta para cada secretário de enxugamento, e a gente abria o mapa para que eles pudessem olhar o organograma de como ficaria a secretaria, que como eles conhecem melhor o negócio deles, eles podem dizer, olha, por favor, não corta aqui porque isso é essencial, porque só cortar cargo é fácil. Você corta de qualquer jeito. O duro é cortar com precisão cirúrgica para não travar a máquina. E nós sabemos que quando o chefe é bom e cobra, o comissionado é um bom trabalhador. Porque ele tem esse compromisso pessoal, e não só esse compromisso que vai fazer com que ele fique até meia-noite para entregar uma tarefa no dia seguinte. Ou seja, ele vem incentivando a equipe. Então é importante manter que existam cargos comissionados, assim como existam os servidores, porque são âmbitos diferentes. Né? A gente fez uma reforma em que concentrou os cargos comissionados nos pontos mais estratégicos e privilegiou o acesso dos servidores aos cargos comissionados. Então, num primeiro momento, saiu uma proposta que a gente fez até um corte mais agressivo, de quase 1.300 cargos, com algumas adequações, depois que passou pela Assembleia, fechou em torno de 1.050, e aí então ele vem se estabilizando. Porque também é possível a transformação, que é a mudança de cargo sem que aumente a despesa. Né? Isso representou uma economia muito interessante, que junto com os cortes dos temporários, que foram mais na Secretaria de Educação, porque havia muita matrícula fantasma, nós chegamos a quase 150 milhões anuais de economia. Por isso, o milagre feito, que o senhor disse agora há pouco, com as proezas de conseguir fazer investimentos mesmo com fonte própria. Imagina, exato. Imagine o seguinte, quando o governo federal queria fazer corte de cargos comissionados, a União tem mais de 22 mil cargos comissionados. Eles falavam assim, vamos cortar 1.000. Nós cortamos 1.000 tendo 3 mil. Ou seja, praticamente 25%, né? Foi muito mais agressivo o corte que foi feito aqui. Tá certo, secretário. A gente encerra essa primeira parte da entrevista e daqui a pouco falamos de 2016, certo? Certo. Tá certo. Obrigada. Você continue com a gente acompanhando essa parte da entrevista, como a próxima e outras entrevistas realizadas aqui no estúdio do RDTV. Continue com a gente no endereço rdnews.com.br/rdtv. Até a próxima.